O irmãozinho pegou a irmãzinha pela mão e disse: Desde que a nossa mãezinha morreu, não fomos mais felizes, e a nossa madrasta bate em nós todos os dias, e se tentamos nos aproximar dela, ela nos expulsa com os pés. A nossa refeição são os pedaços de pães duros que sobram, e o cachorrinho que fica debaixo da mesa tem mais sorte, porque para ele ela joga os pedaços melhores. Tomara que o céu tenha pena de nós. E se a nossa mãe soubesse, venha, vamos sair e andar pelo mundo. Eles andaram o dia todo, pelas pradarias, campos e lugares cheios de pedras. E quando chovia, a irmãzinha dizia: O céu e os nossos corações estão chorando juntos. À noite, eles chegaram a uma grande floresta. E eles estavam tão cansados de tristeza e fome, e também por causa da longa caminhada, que se deitaram numa árvore oca e dormiram. No dia seguinte, quando eles acordaram, o sol já ia alto no céu e lançava seus raios escaldantes sobre as árvores. Então o irmão disse: Irmãzinha, estou com sede. Se eu conhecesse algum riacho por aqui, eu iria para pegar água para beber. Acho que estou ouvindo um aqui perto. O irmão se levantou e pegou a irmãzinha pela mão, e partiram para encontrar o riacho. Mas a madrasta malvada era uma bruxa, e ela viu quando as crianças foram embora, e saiu às escondidas atrás deles, sem que eles notassem, como as bruxas costumam fazer. E ela tinha enfeitiçado todos os riachos da floresta. Ora, quando eles haviam encontrado um pequeno riacho pulando alegremente por sobre as pedras, o irmão ia beber um pouco de água. Mas a irmã escutou uma voz que vinha do riacho: Quem beber de mim será um tigre. Quem beber de mim será um tigre. Então a irmã exclamou: Por favor, querido irmão, não beba, ou você se transformará num animal selvagem e vai me rasgar em pedaços. O irmão não bebeu, embora ele estivesse com muita sede. Mas ele disse: Saberei esperar pela próxima fonte. Quando eles chegaram no próximo riacho, a irmã ouviu quando ele também disse: Quem beber de mim será um lobo. Quem beber de mim será um lobo. Então a irmã gritou: Por favor, querido irmão, não beba desta água, ou você vai se tornar um lobo e irá me devorar. O irmão não bebeu e disse: Eu vou esperar até quando chegarmos na próxima fonte, mas eu então vou beber. Diga você o que disser, porque a minha sede é grande demais. E quando eles chegaram na terceira fonte, a irmã ouviu que as águas diziam: Quem beber de mim será um cabrito. Quem beber de mim será um cabrito. A irmã disse: eu te imploro, meu irmão, não beba, ou você irá se transformar num cabrito e irá fugir para longe. Mas o irmão se ajoelhou no mesmo instante na margem do rio e se inclinou e bebeu um pouco de água. Assim que as primeiras gotas tocaram os lábios dele, ele se transformou num filhote de cabrito. E a irmãzinha começou a chorar, porque o irmãozinho havia sido enfeitiçado. E o pequeno cabrito também chorou e se sentou amargurado perto dela. Mas, por fim, a garota disse: Fique tranquilo, meu querido cabritinho, eu nunca vou te deixar. Então, ela soltou sua liga dourada e a colocou em volta do pescoço do cabrito. E ela colheu juncos e os trancou, transformando numa corda macia. Assim, ela amarrou o pequeno animal e poderia conduzi-lo. E ela andava e andava cada vez mais para dentro da floresta. E quando eles tinham percorrido uma grande parte do caminho,
Eles chegaram finalmente em uma pequena cabana e a garota olhou para dentro e a cabana estava vazia. Então ela pensou: nós poderíamos ficar aqui e morar. Então ela começou a procurar folhas e musgos para fazer uma cama macia para o cabrito. E todas as manhãs ela saía para colher raízes, frutas e nozes para ela, e trazia grama verde para o cabrito, que comia tudo na mão dela, e estava contente, e ficava brincando em volta dela. À noite, quando a irmãzinha estava cansada, e após ter feito suas orações, ela punha sua cabeça nas costas do cabritinho, que ficava como travesseiro, e ela dormia suavemente sobre ele. E se seu irmão adquirisse de volta sua forma humana, a vida se tornaria maravilhosa. Durante algum tempo, eles ficaram sozinhos na selva, mas um dia o rei daquele país realizou uma grande caçada na floresta. Então se ouviram rajadas de buzinas, latidos de cães e gritos felizes dos caçadores, que ecoavam pelas árvores, e o cabrito ouvia tudo, e estava muito curioso para estar lá. Oh, disse ele para a irmã, eu também quero ir caçar, não aguento de vontade. E ele insistia tanto que finalmente ela concordou. Mas, disse ela para ele, volte quando anoitecer, porque eu preciso fechar a porta para que os caçadores não entrem. Então bata na porta e diga, minha irmãzinha, me deixe entrar, para que eu possa saber que é você, e se você não disser isso, eu não abro a porta. Então, o pequeno cabritinho saiu dando pulinhos, porque ele estava muito feliz, e era livre como um pássaro. O rei e o caçador viram a linda criaturinha e partiram em direção dele, mas não conseguiram pegá-lo. E quando eles achavam que estavam quase conseguindo, ele fugia para longe, pelo meio do mato, até que não conseguiam mais vê-lo. Quando ficou escuro, ele correu para a choupana, bateu na porta e disse, minha irmãzinha, me deixe entrar. Então a porta se abriu para ele, e ele entrou dando pulinhos e descansou a noite inteira em sua cama macia. No dia seguinte, a caça recomeçou, e quando o cabritinho ouviu novamente o toque da corneta e o rou-rou dos caçadores, ele não teve paz, mas disse, irmãzinha, me deixe sair, eu preciso sair. Sua irmã abriu a porta para ele e disse, mas você tem que estar aqui novamente ao anoitecer e dizer a sua senha para entrar. Quando o rei e os caçadores novamente avistaram o cabritinho com um colar de ouro, todos se puseram a caçá-lo, mas ele era muito rápido e ágil para eles, e assim foi o dia todo. Mas finalmente, ao anoitecer, os caçadores o cercaram, e um deles o feriu no pé de leve, de maneira que ele mancava e corria devagar. Então o caçador seguiu escondido atrás dele até a cabana e ouviu quando ele disse, minha irmãzinha, deixe-me entrar. E viu que a porta se abriu para ele e se fechou imediatamente. O caçador tomou nota de tudo e foi até o rei e contou para ele o que tinha visto e ouvido. E então o rei disse, amanhã nós voltaremos a caçar. A irmãzinha, todavia, ficou muito assustada quando ela viu que seu cabritinho estava machucado. Ela lavou a ferida dele, colocou ervas no machucado e disse, vá dormir, querido cabritinho, para que você fique bem logo. Mas o ferimento era tão superficial que o cabritinho, na manhã seguinte, não sentia mais nada. E quando ele ouviu o barulho da caça no lado de fora, ele disse, eu não aguento mais, eu preciso sair. Eles verão que não é tão fácil me pegar. A irmã exclamou e disse, desta vez eles vão te matar, e aí eu ficarei aqui sozinha na floresta,
abandonada por todo mundo. Não vou deixar você sair. Aí é que vou morrer de tristeza, respondeu o cabrito. Quando eu ouço o toque da corneta, eu sinto como se fosse pular para fora de mim mesmo. Então, a irmãzinha não poderia fazer outra coisa, mas abriu a porta para ele com uma dor no coração, e o cabritinho, cheio de saúde e alegria, correu para a floresta. Quando o rei o viu, ele disse para o caçador: agora vamos caçá-lo o dia todo, até o cair da noite. Mas tomem cuidado para que ninguém o machuque. E assim que o sol se pôs, o rei disse para os caçadores: agora venham e me mostrem a cabana na floresta. E quando o rei estava na porta, e bateu e chamou: querida irmãzinha, me deixe entrar. Então a porta se abriu, e o rei entrou, e lá estava a jovem mais adorável que ele já viu. A jovem ficou assustada quando viu não o seu cabritinho, mas um homem que vinha usando uma coroa de ouro na cabeça. Mas o rei olhou gentilmente para ela, estendeu a mão e disse: você iria comigo para o meu palácio e seria minha esposa adorada? Sim, majestade, respondeu a jovem, mas o pequeno cabritinho deve ir comigo, não posso deixá-lo. O rei disse: ele ficará com você enquanto você viver, e não lhes faltará nada. Só então o cabritinho veio correndo, e a irmã novamente o amarrou com a corda feita de juncos, o pegou em suas mãos e foi embora da cabana com o rei. O rei levou a linda jovem em seu cavalo e a conduziu ao palácio, onde o casamento foi realizado com grande pompa. Agora ela tinha se tornado rainha, e eles viveram felizes juntos por muito tempo. O cabritinho era cuidado com muito amor e carinho, e passava o tempo correndo pelos jardins do palácio. Mas a madrasta perversa, a qual era culpada pelas crianças terem saído pelo mundo, achava o tempo todo que a irmãzinha tinha sido reduzida a pedacinhos pelos animais selvagens da floresta e que o irmão tinha sido morto como o cabritinho pelos caçadores. Então, quando ela soube que eles estavam tão felizes e passavam bem, a inveja e o ódio tomaram conta do seu coração, e ela não conseguia ter paz. E ela não queria pensar em nada que não fosse infelicitar a vida deles novamente. A sua própria filha, que era tão feia quanto um filhote de cruz credo, com Deus me livre, era Caolha, e disse resmungando para ela: rainha, eu é que devia ser rainha. Pode ficar sossegada, respondeu a velhinha, e a consolava dizendo: quando chegar a hora, eu estarei preparada. À medida que o tempo passava, a rainha teve um menino lindo. E um dia, o rei tinha saído para caçar. Então a velha bruxa tomou a forma de camareira, foi para o quarto onde a rainha ficava e disse a ela: venha, o seu banho está pronto. Ele lhe fará bem e vai lhe proporcionar novas forças. Apresse-se antes que esfrie. A filha também estava perto, então elas levaram a rainha para o banheiro e a colocaram na banheira. Depois elas trancaram a porta e saíram correndo. Mas no banheiro elas tinham aquecido o banho com um calor tão infernal que a bela e jovem rainha se sentiu sufocada. Depois de terem feito isso, a velha pegou a sua filha e colocou uma touca de dormir na cabeça dela e a colocou na cama do rei, no lugar da rainha. Ela deu à filha a forma e a aparência da rainha. Ela somente não conseguiu melhorar o olho que a sua filha tinha perdido. Mas para que o rei não percebesse isso, ela deveria se deitar do lado onde ela não tinha um olho. À noite,
Quando o rei voltou para casa e soube que ele tinha um filho, ele ficou muito feliz e foi para a cama de sua querida esposa para saber como ela estava. Mas a velha gritou rápido: "Pela tua vida, mantenha as cortinas fechadas. A rainha não pode ver a luz ainda e precisa descansar." O rei saiu e não descobriu que a falsa rainha estava deitada na cama. Mas, à meia-noite, quando todos estavam dormindo, a babá, que estava sentada no quarto do bebê, perto do berço, e que era a única pessoa acordada, viu a porta aberta e a verdadeira rainha entrando. A jovem rainha tirou a criança do berço, colocou-a em seus braços e deu de mamar a ela. Depois, ela sacudiu o travesseirinho, deitou novamente a criança e a cobriu com uma pequena manta. E ela não se esqueceu do cabritinho, mas foi até o cantinho onde ele estava e fez um carinho nas suas costas. Depois, ela saiu silenciosamente pela porta novamente. Na manhã seguinte, a babá perguntou aos guardas se alguém teria entrado no palácio durante a noite, mas eles responderam: "Não, não vimos ninguém." Ela vinha então durante muitas noites e nunca falava nenhuma palavra. A babá sempre a via, mas não ousava dizer nada para ninguém. Quando tinha passado algum tempo nesta mesma rotina, a rainha começou a falar à noite e disse: "Como está o meu filho? Como anda o meu cabritinho? Vim 2 vezes e depois não virei nunca mais." A babá não respondeu, mas quando a rainha tinha saído novamente, ela foi até o rei e lhe contou tudo. O rei disse: "Ó céus, o que é isto? Amanhã à noite eu vou ficar vigiando perto da criança." À noite, ele foi até o quarto do bebê, e à meia-noite a rainha apareceu novamente e disse: "Como está o meu filho? Como anda o meu cabritinho? Uma vez eu vim, e depois nunca mais." E ela cuidou da criança como ela fazia antes de desaparecer. O rei não ousou falar nada com ela, mas na noite seguinte ele fez vigília novamente. E então ela disse: "Como está o meu bebê? Como vai meu cabritinho? Desta vez eu vim, mas depois nunca mais." Então o rei não conseguiu se conter e correu em direção a ela e disse: "Você deve ser ninguém mais do que a minha querida esposa." E no mesmo instante ela viveu novamente, e com a graça de Deus ela ficou viçosa, rosada e cheia de saúde. Então ela contou ao rei a maldade que a bruxa perversa e sua filha eram culpadas do que tinha acontecido com ela. O rei ordenou que elas fossem apresentadas diante do tribunal, e o julgamento foi decidido em condenação para elas. A filha dela foi levada para a floresta, onde ela foi feita em pedacinhos pelos animais selvagens, mas a bruxa foi atirada no fogo e queimada até virar brasa. E quando ela era queimada, o cabritinho mudou o seu aspecto e tomou a forma humana novamente. Então, a irmãzinha e o irmãozinho viveram felizes juntos até o final dos seus dias.